Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Natflix e vamos conversar hoje sobre como vender toxina botulínica. Como assim? Natália, eu recebo muito por direct, muito nas caixinhas de perguntas que eu coloco no YouTube, no Insta, os alunos perguntam muito, então qual é a ideia? Como que eu faço para vender a toxina? Eu vendo ela por unidades, eu posso ter um valor fixo para vender, terço superior é um valor, terço inferior é outro valor, full face outro valor. Ou por seringas, qual é a maneira mais correta, Natália? Qual é a maneira melhor que você indica de vender a toxina botulínica? Então, assim, existem todas essas formas de se cobrar e várias outras que talvez eu não tenha falado aqui, tá? E não existe assim, essa forma está certa de cobrar, esta forma está errada de cobrar, de jeito algum. Você pode cobrar de qualquer uma dessas maneiras e você vai ver que resultados você vai ter. De repente, para algumas pessoas, Natália, na minha região, se eu não cobrar por unidade, não funciona, digamos assim. Se eu não cobrar de tal forma, não funciona. Aí isso, gente, cada um de vocês vai sentir. O que eu estou trazendo para vocês é a minha experiência, a de todos os meus alunos que eu ensino no Sucesso em Hoff, no curso de Orlando, em vários outros cursos que eu ministro, e as pessoas me trazem essas dúvidas, e o que mais funciona é isso que eu quero trazer para vocês. Então, vamos lá. Se eu for cobrar um valor fixo, por exemplo, Natália, quero cobrar, sei lá, R$1.000, R$1.200, R$1.500 para terço superior, tá? Terço superior é um valor cheio, eu cobro, digamos, R$1.500 e tá tudo bem, legal. O que acontece com esse valor fechado, tá? É um valor fixo, para a sua equipe talvez fique mais fácil, porque a sua equipe sabe, sempre que o paciente vier fazer, terço superior vai custar, por exemplo, R$1.500, terço inferior vai custar, sei lá eu quanto, né? Fica mais fácil para sua equipe, aquele valor e tudo bem. Mas, pensa comigo, fica mais fácil também a sua equipe passar o valor por telefone, passar o seu valor no WhatsApp, passar o seu valor nas redes sociais, que a gente sabe que não é legal passar o valor. Por quê? Quando eu passo o preço, na verdade, quando eu digo custa R$1.500, o paciente não tem a noção de você como profissional, não sabe como é o seu atendimento, não sabe tudo que você oferece de diferenciação, inclusive não sabe o resultado que você entrega. E ele entende, R$1.500 na Natália, R$1.200 não sei aonde, R$1.000 não sei aonde. Vou fazer no lugar de R$1.000, porque a única comparação que o seu paciente tem é o preço, né? Então, assim, não é legal nenhum procedimento a gente passar o valor por telefone, porque no meu caso, especificamente aqui na clínica, não só por isso, mas porque realmente nós personalizamos o procedimento que nós vamos fazer. Ele não é mesmo igual para todo mundo, né? Natália, mas tem alguns procedimentos que é igual para todo mundo. Bem poucos. Tá? Aqui na clínica, realmente, todos os procedimentos, não só de harmonização facial, até mesmo, gente, de profilaxia, de limpeza dos dentes, nós personalizamos de acordo com o processo inflamatório, com a produção de tártaro, com a dificuldade de higienização que o nosso paciente tenha, é personalizado. Então, a gente não tem um valor fixo nem para isso, né? A gente até tem uma base, mas a gente não mantém um valor exatamente igual para todos os pacientes, porque realmente nós personalizamos. Imagina a parte de toxina, preenchimento e toda a harmonização facial que engloba muitos fatores. Às vezes o paciente não pode chegar e fazer imediatamente aquele procedimento que ele ligou e pediu o valor. Então eu não gosto de generalizar, tá? Então assim, valor fixo para terço superior, terço inferior não é o que eu gosto. Se para você funciona, tá tudo bem, mas nós não gostamos de trabalhar com isso. E sempre a gente corre esse risco da secretária acabar passando o valor já por telefone ou através do primeiro contato que tenha com a sua empresa, com a sua clínica, certo? Então, nós não gostamos de trabalhar dessa maneira. Por unidades, tá? Na verdade, por unidades, eu acho que é ainda um pouco pior, porque você tem um pouco mais de individualização, digamos assim, né? Você vai dizer que é 40 unidades, 50 unidades, 60 unidades, então parece que é mais individualizado, mas você está dizendo para o paciente quanto de produto você está usando e você está relacionando o custo disso, o preço que você vai passar para ele ao produto. Então, o que vai determinar quanto vai custar
é o produto. Claro, gente, que quanto mais produto eu gastar, mais caro vai ficar isso pro meu paciente. Mas o que custa mais não pode ser o produto. Tem que ser o seu atendimento, né? O que vale mais no caso, né? O que realmente vai fazer a diferença não é a dose da toxina que eu vou usar, mas a forma como eu vou aplicar essa toxina. Não é qualquer pessoa que aplica da mesma maneira que eu. Se outra pessoa aplicar, eu tenho certeza que não vai entregar o mesmo resultado que eu. Porque tudo que eu vou fazer antes e depois daquele procedimento, e o próprio procedimento e a forma como eu vou injetar essa toxina, o músculo que eu vou atingir, ou se eu não vou atingir só o músculo, se eu vou também trabalhar na derme, o resultado vai ser superior. Então eu sei que eu estudei muito, eu investi muito para conseguir fazer esse resultado diferenciado que muitas pessoas provavelmente não vão entregar. Então não é só a dose de toxina que vai que vai determinar quanto eu vou cobrar do meu paciente, tá? Então eu não gosto muito porque fica diretamente vinculado ao produto. 40 unidades de toxina custam X na clínica da Natália. Quanto custam 40 unidades de toxina na clínica do fulano lá? Quanto custa? Ah, custa X. Ah, então eu mesmo. Ah, da Natália é mais caro. Ah, não, da Natália é mais barato. Então eu vou fazer com a Natália porque é mais barato. Não é isso que eu quero. Eu não quero trazer o meu paciente por ser mais barata. Eu quero trazer o meu paciente porque eu quero que ele entenda que o procedimento que eu faço tem valor. Aquele valor é X. Se o meu for mais barato do que outro lugar, que ótimo, melhor ainda. Mas se ele for mais caro um pouco, o meu paciente vai entender que vale a pena, porque o resultado que eu entrego é muito superior que num outro lugar, né? Esse é o objetivo. Eu acho que por unidades, né, não acho tão adequado assim de trabalhar por unidades, porque ele acaba dando um pouco mais de trabalho. Você tem que medir ali quantas unidades você vai utilizar no seu paciente e você vai vincular o preço ao produto, certo? Depois, outra maneira que eu já vi cobrarem também, por seringas, né? Enche uma seringa de 50 unidades, enche uma seringa de 25 unidades, de 30 unidades, sei lá, e cobra por seringa. Ele é muito parecido com a questão da unidade, porque quando você fala em seringas, você fala das unidades. Eu já vi algumas pessoas venderem a seringa sem dizer quantas unidades. Uma ampola de Botox custa X. E aí tem pessoas que são ampolas de 30, tem pessoas que são ampolas de 50, enfim. Aí, gente, se na sua região todo mundo cobra por ampola, e você também vai cobrar por ampola, e a sua ampola tem 50 unidades e a do outro tem 30, e ele falou que a ampola dele custa X e a sua custa Y e a sua é mais cara, talvez o seu é mais caro só porque a sua ampola tem mais unidades, e aí você está perdendo o paciente, inclusive pelo preço, por uma bobagem, porque ele comparou ampolas que não podiam ser comparáveis, na verdade, porque tem número de unidades diferentes. Então eu acho que a seringa ainda é pior do que a unidade, porque pode ficar na dúvida de questão de quantidade também, né? Então pode confundir mais ainda a cabeça do paciente. E a forma que eu cheguei, já trabalhei com várias dessas formas aqui e outras ainda que eu testei e vários alunos testaram e nós não tivemos resultados tão legais. E a forma que eu cheguei depois de muitos anos, que eu entendo que realmente é a melhor maneira de a gente oferecer para o nosso paciente, é pela dosagem. Então, eu estou individualizando o meu tratamento, eu estou personalizando, eu não sou aquela pessoa que cobra um valor fixo, porque tem muitos pacientes que já entendem que valor fixo, principalmente para quem precisa de menos dose, é ruim. Porque no valor fixo, a gente tinha falado hipoteticamente R$1.500. Aquele paciente que vai fazer um botox mais preventivo, R$1.500 para ele é caro, talvez. Porque você vai dizer, ai, nossa, eu vou fazer bem pouquinho, eu vou fazer 20, 30 unidades e eu vou pagar 1.500, talvez seja caro para esse paciente. E aquele que precisa de um botox mais avançado, uma dose maior, daqui a pouco ele vai usar umas 70, 80 unidades, ele vai pagar os mesmos 1.500, chega a ser injusto, né? Então aquele paciente, quando ele começa a ter esse conhecimento, ele diz, não, peraí, eu preciso de menos e eu vou pagar os mesmos 1.500 do que o fulano que precisa de muito mais, ou do que um homem que tem uma musculatura com muita contração, né, que precisa realmente de uma dose maior, e eu vou pagar a mesma coisa. E aí acaba que para o profissional ele equilibra na questão de lucro, porque ele tem pacientes que usam uma dose maior e outros que usam a dose menor, mas o paciente sai perdendo porque ele vai pagar mais caro precisando de uma dose menor, né? Então, na dosagem, a gente personaliza, eu tenho o preventivo, o intermediário e o avançado, mas eu não divido por unidades, eu não divido por ampolas.
Eu divido pela dosagem bem personalizada de cada região. Então não é Botox preventivo terço superior, Botox intermediário terço inferior. Não. A gente divide em cada região. Então, por exemplo, tá? Região do orbicular dos olhos. Região do orbicular dos olhos, pezinho de galinha. Eu tenho pacientes que às vezes não tem nada quase aqui, não marca nada aqui, mas tem a região da glabela e a região do frontal muito marcada. Então ele é um avançado nessas regiões, mas aqui ele nem precisa aplicar. É justo eu cobrar avançado dele todo o terço superior? Não. Então eu personalizo. Então cada região nós podemos dividir. Então a dica que vai aí para vocês é assim: você pode ter um rostinho, né, de aqueles modelos de mapeamento facial. Quem me acompanha já viu que eu já coloquei, inclusive disponibilizei um PDF disso, né, de mapeamento facial e que tem um rostinho ali, e você pode marcar, por exemplo, na região da glabela, meu paciente é avançado, então eu vou lá e marco A de avançado, ou eu coloco mais, que é como eu trabalho aqui na clínica, né, coloco mais aqui. Legal. Na região do frontal, ele é intermediário, ele não é aquele mais avançado, ele não é também preventivo, eu coloco mais. Ou eu coloco o I de intermediário ou qualquer outra legenda que vocês queiram trabalhar. Na região do orbicular dos olhos, é preventivo, eu vou fazer bem pouquinho. Então você pode colocar um P de preventivo ou um sinal de menos para determinar que ali é essa dose que você precisa. E aí, se for a sua secretária que passa o valor, que é no caso aqui na clínica é assim, ela vai ter uma tabela de preventivo, intermediário e avançado. Que valor você vai cobrar para cada uma dessas regiões em cada uma dessas tabelas de avançado, intermediário e preventivo. E aí ela vai olhar, na região da glabela, a doutora falou que era mais. Então eu vou para minha tabela do avançado, vou olhar ali quanto custa a região da glabela para avançado. E eu consigo cobrar essa forma muito personalizada. O meu paciente entende, porque eu digo para ele isso, eu estou te cobrando, ó, aqui você precisa de uma dose mais avançada. Só que o paciente não consegue mensurar o que é uma dose avançada, o que é uma dose preventiva, o que é uma dose intermediária. Ele tem o entendimento, né, de que é mais ou menos quantidade que ele precisa, mas ele não consegue comparar com outros locais. E a maior parte dos pacientes, inclusive, entende, nossa, que legal, eu estou pagando exatamente a dose que eu preciso. E é isso que acontece. Então, aquele paciente que precisa de uma dose maior em todas as regiões, obviamente ele vai pagar um pouquinho mais, mas ele entende que ele precisa e ele viu que realmente eu usei uma dose maior nele, porque ele conseguiu alcançar um resultado muito satisfatório. Aquele paciente que precisa menos, ele também entendeu que é mais preventivo, ou pelo menos algumas regiões dele são preventivas, e ele vai conseguir pagar um valor um pouquinho menor, e ele também vai ficar satisfeito não só com o valor que ele pagou, mas também com o resultado que nós vamos entregar. Certo, pessoal? Gostaram dessa dica? Coloquem em prática e me deem o feedback. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Quem ainda não nos acompanha nas redes sociais, pode começar a nos seguir no @sucessoemhof. No link da bio tem o nosso canal do YouTube. Quem ainda não está inscrito, se inscreva lá, ative o sininho e continue nos acompanhando aqui pelos episódios do Netflix.